crianças! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus, oh glória a Deus! E aí, como é que estamos? Vamos lá para a nossa lição da semana? Aleluias! Mas antes da gente começar, nós temos que orar ao Papai do Céu, amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por este momento. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Abençoa cada um que está assistindo esta aula, que a tua palavra venha, Senhor, penetrar os nossos corações, que sejam terras férteis para que a sua palavra possa crescer e dar frutos em nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Oh, glórias. Já pegou aí a sua Bíblia para a gente ler nossa história de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um cara chamado Saulo de Tarso e que em algum momento da história dele, ele trocou o seu nome para Paulo, né? E nós conhecemos ele na Bíblia como Paulo, o apóstolo de Jesus. Apesar dele não ter caminhado com Jesus como Pedro, como João, né? Mas ele foi escolhido por Deus para também ser um apóstolo de Jesus. E a história deste homem chamado Saulo de Tarso acontece em um momento em que Jesus já havia ressuscitado. E esse homem, ele perseguia os seguidores de Cristo. Mas em algum momento da sua caminhada, em que ele estava indo de uma cidade para uma cidade aonde ele estava levando cartas do sinédrio, da sinagoga, para perseguir os cristãos que fugiram, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Enquanto ele ia para Damasco, Jesus o encontrou e ele se prostrou diante de Jesus quando ele percebeu aquele clarão de Jesus ressuscitado aparecendo para ele. E ele se rendeu aos pés do Senhor. E ele disse: quem és, Senhor? O que queres? Aí ele disse, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Porque a partir do momento que ele perseguiu os cristãos, ele estava desacreditando que Jesus era o Messias e que havia vindo e que havia morrido, crucificado na cruz, né, e ressuscitado ao terceiro dia. E a partir daquele momento ele se converteu e passou ali naquela própria cidade de Damasco. Ele seguiu viagem até lá e aí continuou, e aí convertido mudou o seu nome para Paulo, que é o nome romano a qual ele tinha direito, né? Porque ele tinha direito a esse nome romano, e passou então a usar esse nome, e ali ele passou a trabalhar para Jesus, falar do Evangelho e a pregar o Evangelho. E Paulo, ele fez várias viagens. Em uma dessas viagens, nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 14, né, que Paulo, ele viajou para uma cidade chamada Listra, né? Ele estava lá. Vamos ler aqui no capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então ele estava numa cidade, né? E ele falou ao povo e o povo creu. Mas teve uma parte de pessoas daquele lugar que não creu que Jesus era o Filho de Deus. Então aquelas pessoas ficaram bravas, aborrecidas. E o que aquelas pessoas fizeram? Se juntaram para apedrejar Paulo e Barnabé, que estavam lá falando do Evangelho de Jesus. Eles levaram muitas pedradas. Vamos ler no versículo 5 do capítulo 14. E havendo um motim é quando as pessoas se juntam, né? Tanto de judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem, e apedrejaram Paulo e Barnabé.
E aí eles acharam que eles estavam já caídos lá pelo chão, deixaram eles para lá e eles fugiram e foram para a cidade de Listra. Lá nessa cidade, Paulo e Barnabé novamente começam a pregar e falar do amor de Deus, do amor de Jesus, que Jesus era o Messias, que ele veio para nos salvar, para salvar aquele povo, né? E aí eles estavam lá em Listra falando do amor de Deus. Nós vamos ler no versículo 8. Acompanhem aí com a tia. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, porque ele tinha um dodói nos pés, um machucado nos pés. Ele era coxo, tinha os pés cortados. Olha, coitado, né? E isso, desde quando ele nasceu da barriga da mamãe dele, ele já era assim. E esse homem estava lá sentado ouvindo Paulo pregar, Paulo e Barnabé. E este ouviu falar Paulo, e Paulo fez o quê? Olhou dentro dos olhos daquele homem bem fixamente. O Espírito Santo deu discernimento a ele em seu coração. E Paulo entendeu que aquele homem tinha fé. Ele acreditou em Jesus. E o que aconteceu com aquele homem, gente? O que vocês acham? O que aconteceu com aquele homem que tinha os pés coxos? Aquele homem foi curado em nome de Jesus. Ele creu, né? E aqui, ó, e vendo que tinha fé para ser curado. Então, Paulo disse para ele assim em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E aquele homem deu um pulo, e saltou e ficou de pé e andou. Olha, que milagre, um milagre aconteceu, louvado seja Deus. Isso vem através da nossa fé em Jesus, o nosso Salvador, aleluias. E aí, o que aconteceu com outras pessoas que não acreditavam em Jesus? Eles pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses, porque naquela cidade havia muita gente que praticava idolatria. E aí eles chamaram Barnabé e Paulo pelos nomes dos deuses dele, que era Mercúrio e Júpiter. Está escrito aqui no versículo 12. Só que Paulo e Barnabé ficaram muito tristes, porque eles não acreditavam em deuses. Eles acreditavam no único Deus. O único Deus, nosso Deus, Todo-Poderoso, Jesus, que é Deus, o seu único Filho, né? Então eles foram lá, rasgaram suas vestes no meio daquela multidão, para mostrar para eles que aquilo ali estava errado. Só que aqueles homens foram lá e apedrejaram Paulo e Barnabé, e deixaram eles caídos lá no chão como se estiveram mortos. Então, quando aqueles homens foram embora, eles dali se levantaram, né, e foram embora para outra cidade. Então, nós não devemos acreditar em outros deuses, porque não há outros deuses. Só há um único Deus, o nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos sarar e perdoar os nossos pecados. Amém? Nós vamos assistir 2 vídeos bem legais que vão falar um pouquinho sobre essa história que está escrita aqui no livro de Atos, e também que vai falar sobre o apóstolo Paulo, de quando ele se converteu, para a gente aprender mais. Beijo e até na nossa próxima aula. Amém. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia e prendia os cristãos. Certo dia, Saulo estava a caminho da cidade de Damasco, quando uma luz brilhante o cercou e o derrubou do cavalo. Naquele momento, ouviu uma voz que lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade.
Lá saberá o que você irá fazer. Os companheiros de Saulo ficaram mudos de espanto, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, descobriu que estava cego. Foi então conduzido até a cidade, onde ficou 3 dias orando. Morava na cidade de Damasco um cristão chamado Ananias. Jesus falou com ele. Vá até Saulo e ore com ele. Mas ele é o homem que persegue e prende os cristãos. De agora em diante será meu discípulo e anunciará as boas novas do meu evangelho. Ananias foi ao encontro de Saulo, orou por ele. Na mesma hora, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Saulo se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. Foi batizado e tornou-se discípulo de Jesus. Pregava a palavra de Deus nos templos, nas casas e nas praças. Paulo foi um apóstolo corajoso e dedicado. Fez viagens por toda a Europa e Ásia, pregando os ensinamentos de Jesus. Por terra ou por mar, não havia distância ou dificuldade para Paulo. Foi um verdadeiro herói da fé. Pensam que Paulo e Barnabé são deuses. Numa cidade chamada Listra, onde o povo era pagão, isto é, não conhecia um Deus único, morava um homem com os pés tortos, que nunca tinha andado. Paulo, passando por ali, o viu e disse em voz alta: Levante direito sobre teus pés. O homem saltou e andou. Toda a multidão começou a falar ao mesmo tempo: São os deuses que desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo chamavam de Mercúrio, deuses mitológicos cultuados por aquele povo. E havia até um sacerdote do templo de Júpiter, que foi buscar coroas de flores para eles. Barnabé e Paulo saltaram para o meio da multidão gritando: Por que fazem essas coisas? Nós somos homens como vocês. Se convertam e passem para o lado do Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E Paulo contou a eles que aquele milagre foi feito em nome de Jesus.